glitters as gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. Com o voo, eu descobri assim uma outra dimensão. Antes eu estava presa na Terra. Agora eu tenho todo o céu para explorar, sabe? Parece que triplicou o planeta Terra para mim. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Cara, você tá voando, entendeu? Quando você tá lá na nuvem, você é um pássaro, você extrapola todos os limites possíveis da humanidade. Sempre foi uma coisa que faz parte do imaginário assim, do ser humano, a coisa de voar, né? Alguns ficam em êxtase, alguns... Eu me sinto em casa, eu digo, nossa, como é bom, como eu sou privilegiada de estar aqui em cima, com um equipamento que não polui, que eu não estou usando nenhum outro combustível para me divertir, que eu estou completamente em contato com a natureza. O vento na cara, o frio da nuvem, o cheiro da nuvem. Você vê o quão pequenininho você é, né? Você entende que é parte de algo muito maior, de um todo, assim, maravilhoso. É um tempo que você você esquece todos os problemas aqui embaixo, que você fica só focado no que você está fazendo. E você pode ir para qualquer lugar. Na verdade, eu nunca entendi por que eu não nasci com asa, sabe? Assim, eu sempre achei que estivesse faltando alguma coisa. Eu, desde pequenininha, sempre curti esporte. E aos poucos eu fui aprendendo a esquiar e virou uma paixão minha. Então eu sempre tive esse contato com a montanha. O voo, eu cheguei a voar quando eu tinha uns 14 anos. Fiz um voo duplo em Santa Catarina. Eu amei, eu não queria pousar nunca mais. Eu queria ficar voando para sempre, mas foi uma coisa assim que para mim era muito distante da minha realidade. E aí quando eu conheci o Dado, eu descobri que ele voava e voava pra caramba desde sempre. Foi um dos primeiros brasileiros a voar. Ele sabe muito sobre o voo livre. Surgiu essa oportunidade de aprender. Mariana faz bem tudo o que ela faz. Ela tem uma facilidade especial para esportes, ela é muito ligada em esportes desde pequena e tal, esquia muito bem. E eu sabia que ela ia voar logo, né? Parapente nem foi uma coisa que eu falei com ela desde o início que a gente se conheceu. Eu convidei ela para trabalhar comigo, né? Acho que eu nem contei para ela no início que eu voava. Então, assim, eu gosto de agarrar as minhas oportunidades, você não podia deixar essa passar. Falei que eu tinha uns livros, no mesmo dia ela já levou uma meia dúzia de livros meus para casa dela. E já devorou os livros, já queria saber como é que era isso, como é que era aquilo. Quer dizer, eu já sabia que ela ia voar alguma hora. Hoje não sou instrutor de parapente, federado, tudo. Assim, gosto de ensinar, gosto muito de motivar as pessoas, de levar quem tem potencial para o esporte e tal. Aí a gente contatou um instrutor lá no sul, um lugar mais tranquilo para voar, que ela pudesse ficar uns dias dedicada só a isso. E aí esse ano eu comecei a voar, a gente foi para o sul. E eu fiz um curso lá com o meu instrutor. E foi exatamente o que eu esperava, foi super rápido, ela se deu super bem, pegou super rápido, no mesmo dia estava dominando o velame, e ao mesmo tempo com muita paciência, com muita preocupação com segurança, com muito, querendo saber se era isso mesmo, prestando atenção em todo mundo voando. E como é que essa vela se comporta, como é que aquela pessoa está fazendo isso, por que aquele cara está fazendo aquilo. Isso aqui eu já tinha visto no livro, isso aqui, assim, exatamente o que um bom piloto faz. Quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, meu pai me chamou para ver uma asa delta de um amigo dele. E aí o cara me explicou como é que era o voo livre, né, com a asa, que ele conseguia fazer vários quilômetros, né, com as térmicas e tal, e aquilo ficou na minha cabeça, assim. E aí um dia, a gente descendo ali a Grota Funda, no Rio, né, eu vi que tinha uma escola de asa ali.
E eu falei, pô pai, vamos aprender a voar e tal. E meu pai entrou comigo na escola. Acabou que depois eu fui morar fora, aconteceram várias coisas no meio do caminho. Meu pai não gostou muito, que era uma coisa muito masculina, né? E acabou que ele não quis que eu continuasse. Mas isso ficou na minha cabeça e tal. E aí quando eu já tinha, faz uns mais ou menos 9 anos atrás, eu já sabia que tinha o parapente, né? Que era muito mais simples de carregar. E aí eu comecei a fazer aula. Já antes de fazer um voo duplo, eu nem quis voar. Eu falei, já cheguei direto falando, eu quero aprender a voar nesse negócio. E aí comecei a fazer e nunca mais parei. O início do voo na minha família foi muito interessante, porque era nosso programa de final de semana. Meu pai era paraquedista nos anos 70 e em 88, 89 conheceu o parapente, foi para o exterior, aprendeu, trouxe alguns equipamentos e abriu a primeira escola no Rio Grande do Sul. Então meu irmão tinha 13 anos, eu tinha 8. Os nossos finais de semana era toda a família ir para o morrinho, dar treinamento para os alunos e no domingo ir para a montanha. Comecei a voar com 14, já achando que já tinha aprendido tudo, né? Na época era proibido voar menor de idade, mas como eu tinha a presença do meu pai, da família junto, a gente conseguiu uma autorização que eu poderia voar na presença dos pais. Eu sempre quis voar, aquelas crianças malucas que ficavam me tacando de armário, de cadeira, achando que eu conseguia voar. E aí, eu era adolescente, há 15 anos, eu morava fora, morava na Dinamarca e meu pai morava aqui no Brasil. E quando eu voltei, ele estava voando de parapente e eu me apaixonei. No mesmo dia, fiz um voo duplo e no dia seguinte comecei a voar e não parei mais. Naquela época era super masculino, assim. Na época que eu estava fazendo aula de asa, praticamente não tinha algumas meninas assim, mas eram raríssimas, eram as lendas assim, né, as meninas que voavam. E hoje continua bastante masculino, sabe? Tem pouquíssimas mulheres no voo. É raríssimo a gente ver uma outra menina na rampa. E aí por isso a gente teve essa ideia, né? A Priscila idealizou essa coisa da gente se encontrar. Quando eu me formei, todas as pessoas que se formaram comigo, o ritmo era outro, né? Eram só homens. E aí eu ia para a rampa e eles se perdiam de vista e eu ficava, ai, será que eu vou? Eu comecei a dar uma desanimada, porque como são poucas mulheres, a gente tem um pouco de dificuldade em vários aspectos, né? Eu fiquei curiosa para saber onde estavam as outras mulheres e se elas tinham as mesmas dificuldades que eu tinha. Aí a gente criou um grupo, eu criei um grupo nas redes sociais e aí foram aparecendo e todo mundo achava que o número era muito menor. Hoje a gente tem 280 mulheres e aí desse grupo a gente organizou o primeiro curso de segurança só para mulheres. E aí vieram 8 mulheres, uma veio do Mato Grosso do Sul, a outra veio do Rio, a outra veio de Goiânia. E aí a gente já fez uma mobilização fantástica, vamos fazer? Vamos!
E aí a Sussu deu a ideia do nome, como vai chamar, quando vai ser? E aí ali nasceu o Saia para Voar. E esse ano a gente colocou como meta que ia acontecer. Eu achei, quando a Pri me falou essa ideia, eu falei, cara, legal. Mas assim, as meninas não são muito animadas, elas nunca vão para campeonato e tal. Se der 40 pessoas, você pode considerar um super sucesso. Aí agora o Saia para Voar tá aí e tem 120 pessoas inscritas. É a primeira vez que tem esse número de mulheres numa rampa. Eu, além de voar cross, que é a minha paixão, eu vou aos campeonatos brasileiros porque eu acho que é uma forma de você evoluir também. Você está em contato com os equipamentos novos, né? Os melhores pilotos do Brasil e às vezes até do mundo. E quando você vai, geralmente são 120 homens e no máximo 5 mulheres, quando tem 5, entendeu? E a importância de nós virmos aqui, eu, a Domênica, a Camila, que somos as mais experientes do momento, é para mostrar para elas que nós somos pessoas normais iguais a elas, então, e que elas são capazes também de fazer o que a gente faz, de voar, de competir. Só tem que querer, entendeu? E realmente se dedicar, porque é um esporte que exige realmente muita dedicação. Em termos de segurança, você tem que estar seguro de tudo que você está fazendo, porque é um esporte radical, né? Acreditem, o risco do cara que voa demais todo dia é bem menor do que o cara que não tem experiência e voa pouco. Essa galera é para quem eu estou preparando o meu bate-papo aqui então. Então, o pessoal que tem mais experiência, tenha paciência, talvez tenha alguma coisa para também te fazer refletir. E para a grande maioria que eu espero estar falando de algo construtivo mesmo, de base. O objetivo do encontro é justamente esse, né? A gente quer fomentar o voo livre entre as mulheres, a gente quer incentivar essas mulheres a voar mais, sabe, a treinar ou a começar a voar. Tem algumas aqui no encontro que começaram a voar por causa do encontro. Então, assim, esse movimento, ele deu um empurrãozinho legal para várias meninas se desenvolverem e tal. Agora a condição deu uma melhorada, os primeiros birutas homens estão decolando para mostrar como é que está a condição. A expectativa tá boa, o voo vai ser bem divertido. A gente já chegou no limite de horário também do sol, então não tem mais muito o que esperar, não. A condição é essa e vamos ter que fazer o melhor possível com essa condição aí. Vamos ver. Como eu estou no primeiro ano de voo, eu ainda tenho que voar com dado. E é legal dividir com alguém, assim, o voo, né? Porque tem toda a análise técnica, a gente tem que, desde o dia anterior, a gente já está olhando a previsão, o dia inteiro a previsão está mudando. Não necessariamente a meteorologia é certo o que vai acontecer, porque uma coisa é a ação meteorológica, a outra é aerológica, que é local. Então a gente tem que ir para a rampa mesmo e ver o que está acontecendo na rampa. Essa parte é muito importante, tem que conferir, ver se não tem nenhum nó. Eu vou conferir algumas vezes, porque aqui está sem vento. Aí quando eu vou dar uma infladinha, provavelmente antes de decolar, só para ter certeza, porque a última vez que eu dobrei meu parapente foi para entrar num avião. Tá já um pouquinho forte para ela, ela tem condição de voar e tá excelente para ela treinar cross. E vamos ver como é que tá a evolução aí. Tá mudando rápido já agora. Mais tarde deve ficar meio ruim. A gente tem que aproveitar agora essas janelas agora aí. Vamos ver. Então, quando você faz esse voo de cross country, o voo de distância, o ideal é você ter um apoio, né? Uma pessoa que vai com um carro embaixo de você, em contato com você pelo rádio. E você também pode ter outros instrumentos. Tem alguns instrumentos que a gente chama de live tracking, que a pessoa consegue te seguir pela internet exatamente onde você está.
Então esse equipamento aqui, ele tem um live tracking. Quem tiver no meu resgate pode acompanhar na internet. Mas ele tem uma função também de variômetro. Ou seja, quando você está subindo, às vezes é difícil de você identificar que você está subindo, né? Tem pouca referência. E aí ele faz um apito. O livro é um esporte que acaba sendo um estilo de vida. As pessoas se identificam muito, assim, porque voam, né? Como se fosse da mesma tribo. Então, assim, eu conheci o meu marido no voo. A gente tem um bebezinho de 1 ano e a nossa vida é ir pra rampa no final de semana, sabe? O filho tá sempre junto. Então, assim, quando eu vou voar, ele faz o resgate e cuida do Thomas. E quando ele voa, ao contrário. A gente se reveza nesse sentido. My car is a storm that gently waves on. So Jersey lays at the side in the sea. Ghost got news for me. Well, you're damned if you're wrong and you're damned if you're right. Might make it there by Christmas night. Ela vai na face sul pra tentar ganhar. O pessoal tá alto lá, tá vendo? Tá alto lá, né? Em cima da cidade lá, ó. No fim da cordilheira. Pois é, mas eles ganharam aqui, né? Ganharam aqui. Estão lambendo ali também. Mas a melhor alternativa é lamber a serra. Mas tem pouso na frente se precisar fugir? Cara, tem. Ela tá ali, onde o duplo foi, ela tá lá. Tá vendo onde a Lisa tá? Ó? Então, mas dá pra ir pra lá? Concentração, momento de concentração aqui. Eu tô esperando o soldado ficar pronto, porque ele vai decolar logo depois de mim. Dance in the doldrums of each new day. To dance in the doldrums of coming pain. To dance in the doldrums that keep you from this divide. This man way, exactly way home. And they try to do their best to carry on. Exactly way home. And they try to do their best to carry on. All the peninsula lays in the light. It makes a mess with the coming night. O resgate é uma coisa importante no voo, né? Você tem que ter, se você tiver um conforto, né? Você poder voar e alguém te pegar. E a gente tá nesse regime agora, um voa e o outro dirige, e faz o resgate e cuida dele. Tá funcionando. E o irmão da Elisa voa agora também, né? Tem uns 2 anos. Tem um mês mais ou menos, ele falou, poxa, eu vou cuidar do Thomas esse fim de semana, eu vou fazer o resgate de vocês, a gente pôde voar juntos os dois. E acaba que a gente conhece um monte de gente que tem essa mesma vibe, né? Que vem com os filhos, que vem a esposa e o marido voam. Ou a esposa faz o resgate e o marido voa, ou o contrário, sabe? Acho que eu conquistei a maioria das coisas que eu queria no voo. O meu desafio agora é viabilizar o voo junto com os meus filhos. Isso vai ser uma outra etapa da minha vida. Ver se eu consigo efetivamente conciliar família e parapente. Wish I had a mango tree in my backyard, with you standing next to me. Take the picture, it's from a lip standing next to me. Take the picture, it's from a lip. Ah, você é a segunda então. Esse cara tá chegando já no pouso aqui.
caught up in what to say. I said you do. I said you do. I said you do. Through my eyes I can see a shooting star. A decolagem estava tensa. Não tinha vento nenhum, tive que correr assim, como se tivesse um cachorro latindo atrás de mim com os dentes assim à mostra. Esse tipo de decolagem sem vento, se você não tiver confiança, não vai. Você tem que estar com vontade de decolar, botar a vela na cabeça e sair correndo mesmo, entendeu? Free in the sun. Wheels upon the tire. I said you do. I said you do. Então, você tá vendo a biruta aí? A biruta tá de oeste fraquinho. I said you do. Sem vento é tranquilo, o máximo que pode acontecer é ficar no pouso. E aí, se tá voando, não tem rotor, não tem nada. Então, bom treino. Wish I had a mango tree in my backyard with you standing next to me. Take the picture, 'cause from her lips I heard her say, can I have you? Caught up in what to say. I said you do. I said you do. I said you do. Pico do Gavião, ele fica aqui perto da cidade de Andradas, né, em Minas, e é uma rampa excelente, é uma das melhores rampas do mundo para a prática do voo. Aqui já teve vários campeonatos mundiais, inclusive. É uma rampa super ampla, tem decolagem norte, tem decolagem leste, tem decolagem sul. Então, assim, com várias condições de voo diferentes, ela permite que você decole. É uma rampa que tem uma estrutura muito legal, sabe? Dá para acampar lá em cima, tem internet, tem restaurante, tem banheiro, enfim. Que normalmente as rampas são um pouco mais inóspitas, assim, né? Então, assim, não tem lugar mais perfeito do que o Pico do Gavião para fazer esse encontro. Fish are jumping now. Hey, the cotton Lord, cotton's high. Lord's high. Your dad's rich, and your mom's so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry. Don't you
considerada uma das melhores rampas de voo livre do mundo. Já sediou diversos campeonatos mundiais, brasileiro. Então, cresceu muito, a gente tem uma infraestrutura bacana para receber também, não só o piloto, como a família, os filhos. Então, é muito gostoso. Essa rampa do Pico Gavião é a rampa que eu conheço, a melhor rampa do Brasil. O visual, vocês estão vendo aí, né? É maravilhoso. O Pico do Gavião, realmente, a gente só tem a agradecer, essa estrutura é fantástica. Acho que o voo que ele me trouxe de melhor, na verdade, foi a calma, a paciência. Quando eu começo alguma coisa, quando eu chego a alguma coisa nova, eu consigo ficar mais calma, analisar melhor a situação, porque o voo exige isso, exige que você analise muito bem a situação antes de tomar uma decisão. Você tem que dominar muito bem a sua vela, porque fator segurança mesmo, né? Respeitar sempre a natureza, ela te diz, olha, hoje não é o dia, você tem que respeitar, porque é para voar para o resto da vida, eu quero voar todos os dias, então não é um dia que eu deixe de voar porque a condição está ruim ou não está. Isso é uma evolução também, você saber que não tá bom, não é hoje o dia, deixa para outro dia, amanhã tem mais. Eu, nesses 19 anos de voo, pouquíssimos perrengues passei. Lancei reserva uma vez, então foram tudo experiências que sempre foram agregando à minha vida. Muitas vezes eu disse não, hoje não vou decolar, não estou me sentindo bem, ou a condição não está boa, não me sinto bem, não é para mim. E é muito mais difícil tu dizer não vou decolar do que tu chegar na rampa, abrir e dizer não, vou decolar. A questão da segurança é avaliação também. A partir do momento que tu vai ganhando experiência, tu chega num lugar e tu já sente que a atmosfera está diferente, ou o vento, ou a pressão atmosférica, tu olha assim, não, a pressão tá variando demais, vai acontecer alguma coisa. O sol, ele aquece a terra, e a terra aquece o ar que está em volta. E esse ar, quando tem uma diferença de temperatura, né, para outra massa de ar que está em volta, a bolha de ar quente sobe, ela se desprende. E aí você pega uma carona nessa bolha de ar quente, você vai enroscando nela, girando assim, que a gente chama de enroscar. E você vai girando, girando, girando até a nuvem, que a nuvem se forma quando é uma condensação. Nessa bolha de ar quente ela encontra uma outra camada com uma temperatura diferente e condensa. Então a nuvem é um bom indicativo de que tem uma térmica. Então você sobe, enrosca, vai até a nuvem e depois sai num planeio até a próxima térmica. E você vai indo junto com o vento vai te empurrando, o vento pode te dar velocidade, né? Um bom combustível é o vento, para você fazer mais distância. E aí você vai percorrendo quilômetros. O parapente, você vê assim os pilotos mais experientes, você vê a delicadeza que eles levantam a vela, né? Uma delicadeza precisa. Eu acho que isso é extremamente feminino, é uma característica feminina do parapente. É difícil ver um momento que, quando o voo está sendo praticado corretamente, que exige uma força bruta. Pelo contrário, é sempre muita calma, muita concentração. Até a decisão de não voar é uma coisa muito feminina, né? O parapente é muito feminino. Muito feminino. A gente vê a asa delta, pouquíssimas mulheres voando pela dificuldade de transporte, o peso do equipamento. O parapente já não, ele já é uma mochila. O parapente é portátil, você coloca nas costas, carrega. Não tem nada de força, zero, é tudo jeito. E é isso, exige uma sensibilidade de comandos, uma concentração, uma intuição que também é muito feminina, de você saber aonde buscar térmica, ou sentir que hoje não é teu dia para decolar. Então eu acho que é bem feminino o parapente, assim, acho mesmo. E a gente vê muitas mulheres
com filhos já bem com vida bem definida, que conhecem o voo e dizem, nossa, só conheci agora isso, né? É muito apaixonante assim a questão. E o voo, tu pode trazer o teu filho, pode trazer o teu marido, a tua mãe, a tua família, os amigos, que sempre vai ter um local que eles possam curtir junto, e isso faz com que o esporte seja bem agregador assim também. Então a mulher sempre está rodeada de pessoas, tanto amigas quanto familiares, enfim, filhos. Quem tem, o voo é completamente feminino. O medo é um sentimento muito importante no voo. Ele é um sentimento que traz a adrenalina, que eu acho que parte da graça do voo é um pouquinho de medo, não chega a ser medo, mas aquele friozinho na barriga, sabe? E o medo também é um elemento um elemento importante de segurança, que é o que te segura para você não ir além da sua capacidade, né? Você às vezes consegue entender o seu limite através do medo. Então no voo, o medo está sempre presente. A gente está na decolagem, é a adrenalina, mas a gente não pode deixar esse medo tomar conta. Quem toma conta da gente é nós mesmos, então vamos passar por cima desse medo, usar ele como um limite para tu poder ultrapassar, para tu se conhecer até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, e passando por experiências para superar esse medo, mas ele sempre faz parte. Olha, eu acho que o medo é necessário, né? Todo esporte radical, você precisa ter uma dosezinha de medo pra te colocar num lugar assim de respeito, não só com a natureza, com você mesmo. A gente voa, mas quem dita as condições do voo e aquilo que é legal de fazer ou não é a natureza. Pronta para decolar de novo. Blue jeans sit on the beach. Her dog's talking to me, but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants to do is rub my face in the dirt. 'Cause I can dance, I can talk. Only thing about me is the way I walk. I can dance, I can sing. I'm just
to steal my blues. Thick smoke, see her smiling through. I never thought so much could happen just shooting pool. But I can dance, I can talk. The only thing about me is the way that I walk. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling, oh, and checking everything is in place. You never know who's looking on. A perfect body with a perfect face. I can talk. The only thing about me is the way I walk. No, I can dance. Olha, Manu! Minha companheirona. Mais uma que o Goiás ganha no céu. Mais uma. Conta aqui teu primeiro voo, como é que foi? Cara, foi muito mais tranquilo. Eu vim com a cabeça assim, vou fazer um morrinho. Eu fiz morrinho semana passada, 3, perfeitinho. Vou fazer mais um. Muito bom. A hora que olhei pra baixo, a mão, eu, ai, olha pra cima. Ai, mas é uma emoção assim de, cara, eu sou capaz de qualquer coisa agora. Eu voei. Nossa, muito, lógico assim, eu já tinha feito duplo, aí hoje eu fiz um duplo, né? Que eu vim assim, tô aqui, Deus tá junto comigo. É mais um duplo, tô aqui. Mas você que tava pilotando dessa vez. Sim, mas né, com Deus o controle, porque a gente fica com adrenalina, a mão treme, aí você respira, volta, não. Tá tudo lindo, tá tudo. Eu me preparei pra isso, eu treinei pra isso. Foi muito bom, mas a emoção aqui. Eu tá também. Aqui ainda. Eu tremo assim também, eu tremo tá, assim. Vai, acho que hoje eu não durmo, né? Eu tremo igualzinho quando faço alguma coisa. Nossa. Mas lá a gente tem que respirar e segurar. Foi bom. Foi Mandou bom. bem. Mas foi super gostoso. Aqui é lindo demais, né? Pôr do sol e... Pô, é legal chegar no pouso e ver, né, pessoas fazendo o primeiro voo, né? Fazer parte disso. Aí eu lembro do meu, eu também tremo assim, tanto quanto ela, quando eu faço alguma coisa nova. Então, é legal ver a mulherada aí voando e espero ver mais nas rampas por aí. Eu acho que o voo ajuda muito na autoconfiança da mulher. Ela voa, ela fica relaxada, ela diz, pô, eu pude decolar, fazer o meu voo, que é uma coisa contra a natureza, né, do homem. E tô aqui de volta à terra para seguir em frente. A partir do momento que meus pés deixam o chão, é como se eu mergulhasse em outro mundo. E aí a minha mente entra num silêncio. E eu só consigo pensar assim na subida, em melhorar a subida a cada milímetro, em enroscar na térmica, em chegar na nuvem, sabe? É uma coisa assim, é meditativo. É um momento que você tá ali, você, Deus. Você não tem que te dar explicação para mais ninguém. É uma sensação de liberdade muito grande, de respeito muito grande a tudo. É difícil até descrever, sabe? E voar é muito particular, cada um tem uma sensação, cada um espera uma coisa diferente do voo. As pessoas às vezes falam para mim, mas você é muito corajosa porque é um esporte de adrenalina. Tem adrenalina, sim, mas acho que quando você está decolando, mas durante o voo é um mergulho em outro universo. Para mim é meditação. Sabe, quando você chega na nuvem, você consegue olhar o mundo assim de cima e aí você vê que seus problemas não existem, são muito pequenos, é tudo muito pequeno. Você está no topo do mundo, você está sozinha na nuvem e você controla tudo, sabe? O universo está ali na palma da sua mão. O voo livre realmente, para mim, é assim, uma forma de conexão fantástica. Sabe, de se integrar com a natureza. Então,
Depois disso, enfim, não consegui ficar mais sem. Eu sempre sempre senti falta de umas asas nas minhas costas. Eu sempre achei que tivesse que ter nascido com asas, assim. Sempre achei estranho não conseguir voar. Então, uma necessidade muito intrínseca, porque eu meio que acho que eu já nasci com ela, assim, sempre quis voar e não sei se eu conseguiria não voar um dia, assim, mesmo que seja menos do que antes, mas ter a possibilidade de voar, eu ter um parapente em casa, eu saber voar é muito importante para mim, muito importante. É bom demais, eu acho que faz parte de mim, se depender de mim, eu vou voar até ficar bem velhinha. Esse último voo foi uma delícia, final de tarde maravilhoso aqui em Andradas. Para fechar o encontro das meninas, Saia para Voar, que foi demais. Tô muito feliz de ter vindo conhecer Andradas, a capital do voo livre do Brasil. E é muito legal conhecer, né, tanta mulher voadora pelo Brasil afora. Vem gente de tudo que é lugar. O evento está de parabéns. Eu espero que esse tenha sido só o primeiro e a mulherada está animada para fazer aí talvez alguns por ano. Vamos ver se rola. Eu acho que vai ter 2 momentos no voo livre feminino brasileiro, um pré-Saia para Voar e um pós-Saia para Voar. Com certeza o Saia para Voar veio para ficar. Pô, e aí, mulherada? Saia para voar, cara. Vamos lá, vamos voar. Partiu! To heaven.